Boa noite, gente. Boa noite. Curte a live. Compartilha. Em nome de Jesus. Curte a live. Bom? Curte a live, gente. Compartilha. Deus é maravilhoso, né? Curte a live, gente. Compartilha. Curte a live. Compartilha. Sebastião aí dando boa noite, né? Boa noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. Falando que é lá de João Pessoa, né? Paraíba. Que bênção, né, irmão? Aleluia, gente. Hoje nós vamos ler a palavra lá em Efésios. Efésios, capítulo 6. Aleluia, Jesus. Curte a live, gente. Compartilha. Efésios, capítulo 6. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. Versículo 10 em diante, viu? Amém, gente? Curte a live. Compartilha. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Para sempre. Curte a live, gente. Compartilha. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor, Pai. Tu és o único, o verdadeiro, santo, 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 santo é o Senhor. Terra está cheia da tua glória, terra está cheia da tua bondade. Gente, curte a live, compartilha. Curte, senão a live cai, né? Preciso da ajuda de vocês, pelo menos para curtir a live. Amém? Vamos estar fazendo menção hoje da palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante.
Amém? Aleluia. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. Curte a live, gente. Senão a live cai. Amém? Curte a live, compartilha. Tiago aí dando boa noite, né? Boa noite, Tiago. Seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. Obrigada, viu, Maria, por estar curtindo a live. Gente, curte a live, por favor. Em nome de Jesus. Vamos fazer menção da palavra de Deus daqui a pouco. Efésios, capítulo 6. Vou trocar o fundo aqui, gente. Efésios. Amigos, nesta plataforma você 6. não precisa fazer depósito. Esses anúncios, eu falar com você, viu? Obrigada, viu, Thiago, por estar curtindo a live. Obrigada por ajudar aí. A Cida entrando aí, né? Boa noite, irmã. Boa noite. Né? Tempo que não entra numa live, fica aí, irmão. Escute a palavra em nome de Jesus. Bem, gente, curte a live, compartilha. Se puder ficar, né, um pouquinho, fica, gente. Para escutar a palavra. Tá bom? Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, que fala sobre a armadura de Deus, né? Amém? Então vamos lá fazer menção da palavra, né? Vai dizer assim, ó. No demais, irmãos meus... Espera que eu vou aumentar aqui, gente. Acho que a live tá abaixo. Pronto. Capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Gente, para quem conhece, né, a palavra de Deus, sabe que esta passagem aqui, essa aqui é uma das cartas de Paulo, né? Cartas aos Efésios. E aqui no capítulo 6, no versículo 10, fala sobre a armadura de Deus. A minha sobrinha aí, né, entrou, a Yara. Que bênção, viu? Glória a Deus, né? Pela vida dela. Em nome de Jesus, que maravilha. Aí, gente, aqui fala sobre a armadura de Deus. Olha pra você ver, eu vou fazer menção, né, de alguns versículos e vou explicando ao decorrer da live a passagem, né, da palavra de Deus aqui. E quero que vocês atentem a algo que a própria palavra fala, né, pra gente revestir da armadura de Deus.
E ao decorrer que eu for explicando aqui, vocês vão ver como a palavra está bem detalhada, sabe? Claro, né, que Deus usa a gente aqui para explicar mais, mas aqui só de ler você já entende. Entende? Não precisa nem de tantas explicações, só de você ler o que está escrito aqui já diz muita coisa, né? E olha para você ver, ó, a armadura de Deus. No demais, irmãos, Paulo falando, né? Meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo estava ali dando um alerta, né, ao povo, né? Escreveu essa carta ao Éfeso, né? E ali, ó, você vê, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não pode ficar falando essa palavra aqui não, gente. Então vou falar inimigo. E aí, irmãos, aqui fala claramente para o povo ficar atento. E da mesma forma, nos dias de hoje, Deus usa bocas, né? Não só a minha, mas de muitos, para falar a mesma palavra de antigamente, né? Como Paulo pregou, nós também podemos pregar a palavra de Deus. E ele fala aqui, né? Alertando o povo contra as ciladas do inimigo. E não é diferente nos dias de hoje. Hoje também o Senhor coloca palavras na nossa boca, né? No servo, na serva dele, para falar com cada um, né? Para alertar contra as astutas ciladas do inimigo. Porque a Bíblia fala também que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas também diz, né, que Jesus ele veio para te dar vida e vida com abundância. O inimigo ele não tem vida com abundância para te dar. O inimigo ele tem mentiras, né? Ele tem falsidades. Ele pode te oferecer algo ali, mas aquele algo que ele vai te oferecer que no momento é bom, depois ele vai querer tomar tudo. E se não querer até mesmo a sua alma, né? Que fique ali também penando com ele no inferno. Infelizmente, gente, tem muita gente que vende, né, a alma pro inimigo. Só Deus na vida dessa pessoa, né, para resgatá-la, para tirar ela desse pacto que ele faz até mesmo com o inimigo. E Deus tem falado muito comigo ao meu coração esses dias, que não é só essas pessoas que faz, né, pactos, alianças com o inimigo escancaradamente, mas se a gente também não vigiar, não revestir da armadura de Deus, até mesmo os servos deles, né, de Deus, até mesmo o servo de Deus, a serva de Deus pode cair nas armadilhas do inimigo. Porque o inimigo, gente, ele não vem, né, como um bicho ali feio, não. Ele vem, a Bíblia fala que ele é como se fosse um ser de luz. Ele vem como se fosse um anjo de luz. E a Bíblia fala que ele é tão astuto, gente, que ele não faz barulho quando ele vem. Ele não faz alarde. O inimigo, gente, ele vem com o sapatinho de algodão para não saber, né? Para a gente não notar que é ele. Então, às vezes, da mesma forma que Deus usa pessoas para te alertar, para te falar, para te, né, falar assim, toma cuidado, vigia. O inimigo também usa pessoas para falar assim, mas o que tem a ver? O que tem? É só um dia, é só um errinho. É só uma caída, né? É só uma pulada de cerca, é só isso, é só uma bebidinha, é só uma cerveja, é só um cigarro, enfim, gente, seja lá o que for. O inimigo também usa pessoas na nossa vida, amizades que não convém, relacionamentos, né? Que muitas das vezes também não é da vontade de Deus. E Deus, ele nos alerta. Ele fala conosco para a gente ficar o tempo todo alerta. Olha aqui para você ver aqui, que Paulo deixa aqui claro na palavra de Deus, ó. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Vou explicar isso aqui, tá bom? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha aqui o começo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Sabe o que está querendo dizer aqui? Que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra o que está por trás da pessoa. Né? Se a pessoa for de Deus, gente, ela vai ter uma direção do céu. Mas se a pessoa não for de Deus, gente, ela é do inimigo. E ela vai ter uma direção errada para te dar. Ela vai te dar um conselho errado, ela vai te dar uma ideia errada. E se você atentar aquele conselho, você vai cair no buraco junto com ela.
Ou então até mesmo a pessoa te dá o conselho e você atende e você cai sozinho porque ela não vai naquele conselho dela. Entende? Então aqui a palavra está falando bem claro, ó, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, não temos que lutar contra pessoas. Entende? Às vezes a gente fica com raiva da pessoa, mas não é a pessoa, gente, é o que está por trás da pessoa. Entendeu? Que pode estar influenciando ele ou influenciando ela. Ó, mas sim contra os principados. Gente, a Bíblia fala abertamente. Só não entende quem não lê. Olha que você vê, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Olha para você ver. Contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui está querendo dizer também que até mesmo dentro da igreja, gente, a gente vai ter muitas das vezes ataques espirituais do mal. Se a gente não vigiar, alguém pode falar algo que você não gosta, alguém pode expressar uma atitude que você acha errado, que você acha errada. E se você não atentar, aquilo é mal atuando. Né? Por isso que Paulo manda também, né? A palavra de Deus fala que a gente tem que buscar o discernimento de espírito, que é um dom, né? O dom do discernimento de espírito. Esse dom te dá autoridade de você discernir entre o bem e o mal, entre o que é de Deus e o que é entre o inimigo. Então, muitas das vezes, até mesmo dentro da igreja, você vai ser atacado, você vai ser atacada. E se você não vigiar, você não presta atenção na palavra, você não presta atenção nos louvores, você fica perturbado dentro da igreja. Você fica perturbado dentro da igreja. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Olha aqui, ó. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Olha o que nos blinda, né? Olha o que nos protege. Olha aqui, vai falar aqui, né? Porque a Bíblia, ela te alerta, mas ela te dá soluções para como você praticar esse alerta, para como você vigiar. Olha aqui. Portanto, né, aqui a Bíblia fala do erro, mas ela te dá soluções para você sair do erro. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O que é isso aqui, Ana? Ficar firmes, havendo feito tudo, tipo vigiado, orado, buscado a face de Deus, ficar firme. Olha aqui, ó. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e a vestida a couraça da justiça. Olha aqui, as vestes espirituais que Deus dá, né, contra os ataques do maligno. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quero frisar aqui agora, irmãos, esse versículo. Atenta agora para você ver, olha aqui, ó. Tomando sobretudo o escudo da fé. Para quem me acompanha aqui sabe o tanto que eu falo, gente, precisamos de fé para agradar o coração de Deus. Porque não é o que eu falo, não é o que está na Bíblia. Mas para quem me acompanha sabe o tanto que eu prego sobre isso. O tanto que eu friso isso sempre nas minhas lives. Que sem fé é impossível você agradar o coração de Deus. Até para você comunicar com Deus, orar a Deus, ir na igreja, fazer algo, né, que mova o coração de Deus, você precisa de fé. E aqui está falando, ó, tomando sobretudo o escudo da fé. Então você precisa ter fé, ó, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se a pessoa não tiver fé em Deus, gente, ela não consegue ir contra o inimigo. Ela não consegue ir contra os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Por quê, Ana? Porque aqui está na Bíblia, gente, ó, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Para quem lê Bíblia sabe que o inimigo, ele lança seta. Ele lança como se fosse flechas agudas, gente, para te destruir, para te abater. Sabe quando alguém é usado assim, que você tá feliz da vida, né? Você vê que a sua vida tá dando uma melhoradinha, uma melhorada.
E aí alguém ali é usado, né, pelo inimigo, porque não vigiou. Aí a pessoa fala uma palavra negativa para tu. Aí você escuta aquilo ali e a sua alma se abate. Sabe por causa de que a sua alma se abate? Porque aquela palavra falada pela boca daquela pessoa foi um dardo inflamado do maligno, que ela não vigiou e ela pegou aquilo para ela e lançou. E aquele dardo inflamado acaba atingindo a pessoa quando ela não está com o escudo da fé. Gente, escudo, né, para quem estuda, sabe que naquele tempo que o povo ia entrar em guerra, eles precisavam de escudo, porque se mandasse, né, alguma bomba, alguma pedra, algo bem pesado, eles pegavam aqueles escudos assim, ó, para tampar, né, para se proteger ali. Então, o escudo, a fé é como se fosse um escudo que te protege. Então, quando você tem fé em Deus, fé na palavra dele, se alguém lançar, né, dardos inflamados do maligno, você vai repreendê-lo, você vai repreendê-la. Como, Ana? Como você vai fazer isso? Com a palavra de Deus. Olha aqui, ó. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aqui, gente. Olha o que acompanha o escudo da fé. É o capacete, né? E é também a espada, que é a palavra de Deus. Então, se o inimigo ele lança flechas, se o inimigo lança dardos inflamados, você precisa também combater com a palavra. Lembra daquela passagem quando Jesus estava no deserto? E a Bíblia fala claramente, gente, que não foi inimigo que levou Jesus para o deserto, não, tá? A Bíblia fala claramente que foi o próprio Espírito Santo que levou ele passar lá. Ele tinha que passar pelo deserto. Por isso que eu também falo aqui às vezes que eu e você, né, servos e servas do Senhor, vai ter que passar pelo processo, entendeu? Dificuldades não significa que você tem que ficar lá para sempre, mas vai ter que passar algum tempo, algum dia, entendeu? Algum momento da sua vida. E ali, quando Jesus ele vai para aquele deserto, a Bíblia fala claramente, gente, que o inimigo, o maligno, gente, vai lá para tentar ele, acusando ele, falando coisas assim para bater Jesus. A Bíblia fala que Jesus, né, estava ali 40 dias já com fome, passando 40 dias, 40 noites naquele deserto, gente, enfim. E ali, gente, o inimigo ele chega com uma pedra, tipo zombando de Jesus, entendeu? E tá assim, se você é mesmo filho de Deus, transforma essas pedras aqui então em pão, né? Porque Jesus estava com fome e ele sabia que Jesus era filho de Deus, era o próprio Deus, encarnado ali, né? Como homem, e zombando de Jesus, zombando assim, ó. Aí Jesus fala com ele, contra-ataca ele, gente, com o escudo da fé, da palavra, aqui, ó, da espada, né? E aí, gente, Jesus fala com ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meu querido, minha querida, que você está aqui agora ouvindo essa palavra, nem tudo que vem, né, para te abater, para deixar sua alma triste, você precisa xingar não e fazer se rebaixar da mesma maneira. Você precisa guardar esta palavra para quando alguém for vir usado pelo dardos, né, inflamados do maligno, você começar a lançar ali a palavra de Deus, que é a espada, meu querido, do Espírito. Você vai combater esta pessoa com o escudo da fé. Você vai combater essa pessoa com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se alguém vir com palavras negativas contigo, você vai falar assim: se você sabe alguma palavra de Deus que vai dar certinho naquele momento, você fale e repreende ele em nome de Jesus. Porque tem pessoa, gente, que é usada pelo inimigo e às vezes ela nem percebe que está sendo. Às vezes o dia dela foi ruim ou o dia dele foi ruim e aí o inimigo lança, né? E a pessoa pega e pode jogar para qualquer pessoa e a pessoa que está ali, às vezes alegre, fica abatida por causa daquela palavra que está cheia de dardos inflamados
do maligno. Mas o que abate, o que cala a voz do inimigo é a palavra de Deus, né? E ali Jesus não foi só naquela parte, Jesus foi tentado umas 3 vezes. A Bíblia também fala lá no final, né, da história, que o inimigo deixa ele até um momento. Ali não fala quantas vezes ele voltou para tentar Jesus, não. Falou ali, né, umas 3 vezes, né, que ele tentou Jesus de todas as formas. Mas a Bíblia não fala que ele foi embora para sempre, não, gente, né? Porque a Bíblia está lá claramente no final que ele deixa o Senhor até um momento. Pode ter voltado de novo, entendeu? E não colocou lá, não deixou escrito, entendeu? Mas Jesus, ele deixou 3 partes ali, clara, né? Que a gente pode combater o inimigo com a palavra de Deus. É necessário. É só assim que lança o inimigo para fora. É só assim que o inimigo sai da nossa vida. Não sai através do xingamento. Não sai através de você querer também se rebaixar igual a pessoa. Talvez a pessoa fala assim, uma coisa para te desmotivar, né? Aí você fica irado ou irada ali, chateado, triste. E você desconta aquilo nela também. Não vai te ajudar nada, você vai ficar pior. Entendeu? Um passo que você deu, você vai acabar dando mais 10 para trás. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Olha o que você vê. 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tá vendo, gente? Eu vou explicar essa primeira parte. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Para quem me acompanha aqui também sabe o tanto que eu prego, o tanto que eu falo, gente. Para poder sentir a presença de Deus, para poder ter uma vida renovada, precisa praticar o simples. O simples não mudou, que é a oração, o jejum e renúncia, né? Arrependimento, aquebrantamento. A Bíblia fala que Deus não rejeita o coração contrito e quebrantado. Precisa de um coração sincero diante dele. Precisa suplicar, precisa praticar aquela parte também que fala, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, orar, eu, Senhor, virei do céu e sararei a tua terra, né? Tem a outra parte também que ele fala, para a gente se humilhar diante da potente mão dele, né? E o tempo dele, ele vai te honrar, ele vai te exaltar. Tem outra parte também que você tem que suplicar a Deus, com oração e súplica, também com louvores, né, de graça, enfim, muitas coisinhas que tá lá bem explicado, que a gente precisamos se humilhar diante de Deus. Precisamos reconhecer as nossas fraquezas diante de Deus. Precisamos se arrepender diante dele, para a gente poder ter poder, para a gente poder ter unção, para a gente poder ter renovo da parte do céu, né? Olha aqui, continuando, e vigiando nisto com toda a perseverança. Gente, vigiando, né? Tem uma parte na Bíblia que fala assim, olhai, vigiai e orai. Aí tem gente que ama orar, né? Tem o hábito de orar. E glória a Deus por isso. Não tô falando que tem que parar com isso, não. Mas a pessoa, ela não olha primeiro. Ela não vigia também. Mas depois ela quer orar. E se você for analisar biblicamente, a palavra olhar ali, gente, é você se atentar às coisas, é você observar as situações, é você observar quando alguém fala algo contigo, olhar, alguém lançou alguma palavra, olhar aquilo, observar aquilo, entende? E vigiar. Não vai responder na mesma moeda, não vai responder à mesma altura. E ali orai, né? Porque aqui, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sabe o que é isso, todos os santos? É seus irmãos em Cristo. É os seus irmãos. Porque Deus, ele nos chama de santo, né? Eu sei que nós somos pecadores, está também na Bíblia, mas para Deus, toda pessoa que é santa significa separada para ele, né? Então todo filho, toda filha de Deus automaticamente é chamado de santos, entendeu? A Bíblia fala, né? Sede santo como eu sou santo. Quem é santo, santifique-se mais. Enfim, então é bíblico também isso. E olha que você vê, gente,
e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então temos que suplicar uns por os outros. Vamos mudar aqui a palavra santos por irmãos, para vocês entenderem mais, entendeu? É irmãos em Cristo. É pessoas da mesma fé, pessoas que creem no mesmo Deus que tu. É a pessoa que tem a mesma fé que a sua, que crê em Jesus, que crê na palavra, que crê no evangelho. Entendeu? Você precisa suplicar por aquela pessoa. Às vezes, gente, não é todo mundo que vigia, não é todo mundo que olha, que observa, né, que atenta às coisas. Às vezes ele é fraco naquilo, ela é fraca naquilo, mas você que é mais, né, digamos assim, forte, assim, observador, observadora, mais cautelosa, mais cauteloso, você precisa ajudar ele. Você precisa ajudar ela, você precisa suplicar por ela, orar por ela, pedir a Deus pela vida dela, pedir a Deus pela alma dela, né? A Paloma tá pedindo aí oração, vou orar sim, meu irmão, em nome de Jesus, no final da live. Estamos aqui fazendo menção da palavra de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, nós estamos no versículo 18. Então, gente, orando uns pelos outros, buscando de Deus uma sabedoria, buscando de Deus uma inteligência mesmo, entendeu? Porque sabedoria vem do céu. A Bíblia fala, né? A própria sabedoria falando que era aluna de Deus. Tá lá em Provérbios isso. E lá em Provérbios também vai falar, gente, que a própria sabedoria falando, aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Então, quem busca a Deus, né, de madrugada, quem busca a sabedoria de Deus da madrugada, vai achar, gente. A própria sabedoria falou ali, né? Falando de verdade. Ela fala assim, ó, eu era aluna dele, aluna de Deus. A própria sabedoria falando que era aluna de Deus, gente. Nós também temos que ser aluna, né, de Deus, alunos de Deus. Nós temos que aprender com esta palavra. Nós, todos os dias, nós estamos em conhecimento, em aprendizado. Aprendemos uns com os outros. Vamos errar? Vamos errar sim. Mas é muito lindo, muito bonito da parte da pessoa quando ela reconhece o seu erro e conserta, né? E começa ali a buscar uma melhoria, entendeu? Uma forma de dedicar-se mais a Deus. Então Deus gosta disso também, né? Aleluia. Olha aqui, gente. Vamos continuar aqui para você ver. Versículo 19. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do evangelho. Olha o que Paulo está falando aqui, né? Olha aqui, deixa bem claro, ó. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, tá vendo? Tem que ter confiança no que você prega. Tem que ter confiança no que você está ensinando. Tem que ter confiança na palavra de Deus, gente. Para fazer notório o mistério do evangelho. Porque a Bíblia é um mistério, né, gente? O evangelho é um mistério. Deus é um mistério. E muitas coisas a gente não sabe explicar abertamente. Por quê? Porque precisa da revelação de Deus. Precisa que tu busque. Né? Claro que tem partes aqui, se você estudar, você vai aprender. Mas tem partes reveladas aqui que só Deus pode te revelar por meio do Espírito Santo dele. Não tem como eu chegar aqui e falar assim, ai, Deus me revela. Eu vou ler aqui e pronto, e Deus vai me revelar aqui agora, ó. Não, meu querido, essa palavra já é estudada há muito tempo para minha vida. Entende? Claro que eu vou ler aqui. E cada vez que eu ler tem mais coisa nova, né? Que a palavra de Deus, ela não é limitada. Mas o conhecimento não veio assim do dia para a noite. Não veio só de uma lida. Igual eu estava ali fazendo menção da carta, né? Da epístola de Judas. E eu estou estudando ela mais aprofundadamente para trazer aqui. Não é assim, leu ali, pronto, vou trazer. Né? Tem gente que é desse jeito. Tem gente que lê um versículo só da Bíblia e quer pregar tudo. Quer pregar, entende? Não é assim, gente. Né? Você tem que saber, claro, pregue sim. Pregue o que você sabe, pregue o que Deus fala contigo. Mas nunca pregue uma palavra sem não explicar direitinho, sem não colocar todos
as dúvidas, né, das pessoas, para elas entenderem, entendeu? E tem coisa, gente, que as pessoas não vão entender se não tiver o Espírito Santo. Você sabia que palavra revelada é dada somente para aquele que tem o Espírito Santo de Deus? E pessoas, para ter o Espírito Santo de Deus, ele precisa pedir Deus. A Bíblia fala lá claramente, né? Se um pai que é mau sabe dar boas dádivas, o pai aqui da terra, se o filho pedir pão, ele não vai dar uma pedra. Se o filho pedir um peixe, ele não vai dar uma serpente. Imagina o pai do céu. Se nós, que somos filhos dele, pedir o Espírito Santo, ele vai dar. Então, precisa pedir o Espírito Santo a Deus. Tem gente que fala assim, eu queria tanto falar em mistério. Não pede o Espírito Santo, não pede o batismo no Espírito Santo. Claro, gente, que quem aceita Jesus, automaticamente ele recebe o Espírito Santo. Quem entende essa revelação que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, automaticamente recebe o Espírito Santo. Mas batismo no Espírito Santo, falar em línguas, falar, né, na língua dos anjos, falar, na verdade, não na língua dos anjos, nem na língua dos homens, mas falar a Deus, que é em mistério, que é o dom, né, da línguas estranhas, você precisa buscar. Não é assim. Tem hora que Deus te dá, né, quando Ele quer. Mas tem pessoas que têm que buscar, senão não vai acontecer nada. Né? Tem gente que vai para monte, tem gente que faz propósito, tem gente que faz jejum de 7 dias, 3 dias, de 21 dias, enfim. Tira algo que gosta, né? E faz algo assim para mover Deus, porque quer receber de Deus. Tem gente que ama as coisas daqui da terra, né? Ama conhecer sobre tudo. Sobre a ciência, sobre, enfim, estudar a faculdade, né? Estudar lá sobre o livro do livro da Nárnia, não sei o quê. Sabe, um monte de tipo de livro, né? De filmes, de séries, de novelas, de tantas outras coisas, né, gente? Que são bons também, né? Eu amo conhecimento. Só que eles não querem saber de Bíblia, eles não querem saber de palavra de Deus, não querem saber de nada da parte de Deus e quer ser cheio de Deus e ainda critica quem é cheio, critica quem sabe da Bíblia, fala lá, querendo aparecer, lá a outra querendo se achar. Não, meu querido, não é se achar, não é querer aparecer, é reconhecer que precisamos de Deus. Toda pessoa, gente, que prega, ela não queria pregar no começo. Pelo menos a maioria que eu conheço, que eu já conversei, né, que eu já presenciei, falava, eu não queria pregar. Eu não queria ser pregadora, eu não queria ser pregador. Tem alguns, né, que queria, que era o sonho, desde pequenininha. Porque foi crescido ali, né, no evangelho, na igreja, enfim, a mãe levando, o pai levando. Mas muitos foi conhecer Jesus depois dos 18, né, depois dos 20, enfim, mais velha. E muitos falam, eu não queria pregar. Muitos também tinha vergonha, tinha medo, timidez, né? E ali Deus foi trabalhando, comigo foi assim. Então, gente, a gente não tá aqui pregando porque se acha, a gente que não tá aqui pregando porque acha que é o bambambam, que é a maravilhosa, não. A gente prega porque é uma responsabilidade. Sabe o que a Bíblia fala? Se a gente não pregar, sabe o que vai ser cobrado da gente? Se a gente não entregar aquilo que Deus manda, vai ser cobrado da gente também que não entrega. Da mesma forma também, né, que a pessoa que entrega uma coisa que é falsa, uma coisa que é errada, que não tem nada a ver com Bíblia, vai ser cobrado também daquele que sabe a verdade, que já pregou a verdade um dia e não prega mais. Vai ser cobrado dele, vai ser cobrado dela, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. No começo da minha jornada com Cristo, eu falei que eu não queria mais ser usado, porque eu passei muita humilhação, passei muita vergonha dentro da igreja, entendeu? De igrejas, né? Falava que eu não cantava bem, falava que eu pregava horrível, e falava, pra que se coloca essa menina? Pra que essa menina? Misericórdia, não sabe nada. Aí eu calei minha voz, calei minha boca, não quis mexer com mais nada. Eu ia pra igreja, eu ia tão irada, gente, era sério isso. Deus trabalhou muito em mim, Deus teve que me moldar muito. Eu sentava na última cadeira, ou se fosse banco, no último banco da igreja. Uma vez estava acontecendo um culto e Deus usou alguém lá de fora, né? Não era nem da igreja, veio de longe, enfim, um senhorzinho que usava até aquelas boinas, né? Que
eu acho que aquele povo de Israel usa, que coloca aqui. E aí ele veio de fora mesmo, acho que ele era fora do Brasil, mas falava português melhorzinho, né? E foi pregar na igreja que eu pregava. E ali Deus usou aquele homem tremendamente na palavra, o povo foi tocado, mulheres renovadas, curadas, lavadas pelo poder da palavra, pelo poder de Deus, né? E aí Deus usa aquele homem, e aquele homem vai até mim, aquele senhor, né? E aponta o dedo na minha cara e começa a entregar tudo que Deus manda, né? Falou comigo se eu continuasse com aquela rebeldia, com aquela rebelião no meu coração, não querendo fazer nada para ele, porque estava machucada com o povo, né? Porque o povo tinha me machucado, que era para me parar agora, porque ele queria me usar na terra, e que não era para me olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para ninguém, era para olhar para frente, para o alvo que é Cristo. Então também quero te dar um alerta, que você que está me escutando aqui agora, você que já foi decepcionado na igreja, você que já foi decepcionado com pessoas, escute o que Deus vai me usar aqui agora para falar. Não fique parada, não pare de pregar se Deus te chamou para pregar. Não pare de louvar se Deus te chamou para louvar. Não pare de fazer a obra de Deus se Deus te chamou para fazer a obra dele. Sabe por causa de quê? Da mesma forma que Deus usou aquele profeta, tocou o dedo na minha cara e falou comigo que se eu guardasse tudo o que ele me deu, ia ser cobrado de mim naquele grande dia. Deus também está mandando eu falar com algumas pessoas aqui, que o dom que você guarda, tudo que Deus te deu, vai ser cobrado também naquele grande dia. Porque você vê muitas pessoas pregando o evangelho errado e critica dentro de você mesmo. Mas aí você fica aí na covardia e não fala aquilo que Deus colocou no teu coração, que é a palavra dele, a verdade dele. Então, gente, tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Se Deus te chamar para pregar, se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para louvar, louve. Eu sei que o processo, o começo é difícil mesmo, gente. Vai ter gente que não vai gostar da gente. E é normal, isso é normal, gente. Vai ter gente que não vai agradar da nossa voz, vai ter gente que não vai agradar, né, do jeito da gente falar, da forma que a gente explica. Mas é normal, gente. O mundo é feito de milhares e milhares de pessoas. Vai ter gente sim que vai agradar de ti. Vai ter gente que vai ouvir sim a tua voz, a pregação que Deus colocar no teu coração. Vai ouvir a palavra de Deus por meio da tua boca. Vai ouvir, vai ser tocada por meio do teu louvor, o louvor de Deus, né? Por meio da tua boca. Você precisa ficar com olhar, atentar o que Deus está falando, para que você não seja aquela pessoa que a Bíblia chama, né? Que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E sabe o que essa palavra tímido quer dizer na Bíblia? Não é esse tímido que você é meio calado, introvertido, introvertida, não, meu querido. Esse tímido que está falando na palavra de Deus é o covarde. É aquele que sabe que Deus chamou. É aquele que ele sabe que Deus tem algo com ele, com ela, e não faz. Porque se acovarda e fica ali se acovardando, porque não quer fazer, porque esta é a timidez que está falando, biblicamente falando. Se tu estudar bastante, atentamente, é sobre isso, é esta timidez que está falando, não está falando dessa timidez que você é introvertido, introvertida, não. Não está falando de você ser uma pessoa mais calada, mais na sua, mais reservado, mais reservada, não. Está falando é da pessoa covarde, é da pessoa que sabe que tem palavra e não fala. É a pessoa que sabe que Deus tem algo com ela diferente e não faz. Sabe por que não faz? Por causa da covardia. E gente covarde não vai entrar no céu. Falo aqui abertamente, sem medo nenhum do que eu estou falando aqui, porque eu sei o que eu estou falando a palavra de Deus. E covarde, meu querido, não entra no céu. Pessoas que é covarda não entram no céu. Já falei aqui abertamente aqui para muitas e muitas pessoas. Gente, o começo da caminhada com Deus é maravilhoso. Você é uma criança inocente. Sabe aquele primeiro amor, aquele fervoroso,
toda fervorosa, fervoroso, dava glória, aleluia, passava vergonha de tudo, porque chorava, né? Deixava ali o nariz todo melado, os olhos, a cara toda, enfim, porque sentia a presença de Deus, não tinha vergonha de ninguém, chorava e gritava mesmo, não estava nem aí, só queria ser usado, usada, tocado. Aí com o tempo, você vai ganhando conhecimento, você vai ganhando estrutura, você vai ganhando, né, inteligência. Aí você vai deixando as meninices de lado, você vai deixando as coisas de menino, como diz Paulo, né? Vai deixando as coisas de menino pra lá, pra fora, né? Pra trás. E aí você começa a ser uma pessoa mais madura na fé, maduro na fé. Só que aí, gente, se você não vigiar, você fica estragada, sabe como é que é? É sim, fica estragada, porque você perde aquela inocência de criança que você tinha. E a Bíblia fala, se a pessoa não tiver um coração parecido com o de criança, não vai entrar no reino dos céus. Você sabia que as crianças, a Bíblia fala que já é o reino dos céus delas, porque elas não guardam mágoa, elas não guardam ressentimentos. A gente pode gritar com a criança aqui agora, que depois ela vem lá te abraçar. Você já percebeu isso? Criança que, né, que tem a mãe e o pai, às vezes o pai não tem paciência, a mãe não tem paciência. Sai pra lá, menino, deixa nojeira. A menininha ali chora. Mas depois vem de novo, aqui, mamãe, o desenho que eu fiz. Gente, aquilo é pureza. É por isso que a Bíblia fala que vem a mim, né, as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. É por causa desta pureza, não guarda mágoa, não guarda ressentimento. Agora nós adultos não, gente, nós que já é mais maduros, a gente guarda ressentimento, a gente guarda mágoa, a gente tem dificuldade de perdoar o irmão, a gente tem dificuldade de falar com a pessoa assim, me perdoa, me desculpa, sabe? E tem gente também, gente, que fica, né, com a falsidade danada, pedindo desculpa, pedindo perdão e te machucando todo dia. Deus não gosta disso também, não. Sabe aquela pessoa que fica naquele respaldo de desculpa, mas faz a mesma coisa que você todo dia, sai fora disso. Sabe, perdoar é necessário, você precisa perdoar aquela pessoa sim, mas perdoar, gente, é uma decisão. Eu decido perdoar aquela pessoa, eu decido liberar perdão para ela, mas conviver com essa pessoa não é necessário. Não é necessário, porque tem pessoas que te machucam porque querem e pedem desculpa só para você ficar ali, ó. Sabe aquela frase, né, que a minha mãe sempre falava? A barata que morde a sopa para não fender o lugar. Tem gente que é desse jeito. Você tem que tomar muito cuidado, meu filho. O povo é esperto, o povo usa até Bíblia para poder respaldar pecado e pecado dela. Sai fora disso. Se você viu que você perdoou a pessoa e a pessoa todo dia ela pratica a mesma coisa contigo, perdoa ela sim. Libera perdão para ela sim, mas sai fora dela, afasta dela. A Bíblia fala para a gente afastar da aparência do mal, fugir, na verdade, da aparência do mal. A aparência do mal também é isso, tá? Você ficar escutando de noite e dia uma pessoa te machucando. Pode fugir. Sabe por causa de quê? Porque com o tempo ela vai adoecer sua alma. Com o tempo ela vai adoecer o seu psicológico. Você vai falar assim, mas que pessoa é essa aí? Que parece que é de Deus, mas não é nada de Deus, que ela fica só fazendo as coisas erradas e com respaldo de desculpa, pelo amor de Cristo, gente, sai fora disso. Se você não tem estrutura, não fica. Às vezes você pode falar assim, mas Jesus sentava com Judas, e Judas estava fazendo o que era ser Jesus. Quem disse que você é Jesus? Quem disse que você tem um nível de espiritualidade como Jesus? Quem disse que você é Deus? Quem disse, meu querido? Você é limitado, eu sou limitada, somos seres humanos. Deus manda todos nós olhar, atentar e vigiar. Você sabia? Para a gente não cair na tentação, a gente precisa vigiar. A gente precisa observar, se atentar, senão a gente cai. Por isso que a Bíblia fala que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Vai encher teu espírito. Vai sair de perto desse endemoniado. Vai sair de perto dessa endemoniada. Sai fora, meu querido. Sai fora, minha querida. Em nome de Jesus, seja liberto hoje, seja liberto agora. Sai desta. Tem gente, meu querido, que finge
que é, mas não é. Porque, gente, você conhece a árvore é pelo fruto. Você conhece a pessoa se ela é boa, se ela tem Deus no coração, é pelo fruto dela. É se ela realmente tem frutos bons. Como é que uma pessoa pode falar assim, não, eu sou de Deus. Eu sou de Deus demais. Mas é o fruto dela do inferno. O fruto dela do inimigo. Ela fala dos outros, ela machuca os outros, ela xinga os outros. Não, gente, sai fora disso. Eu tô falando isso aqui com muita autoridade do céu. Tô sentindo muita autoridade do céu para falar isso aqui. Porque tem pessoas que acham que ser cristão é ser besta, é ser bobo. Não, meu querido. Deus não te chamou você para ser burro. Deus não te chamou você para ser burra. Deus te chamou você para ser inteligente. E ainda manda você buscar sabedoria. Porque os falsos ensinos, as falsas doutrinas, as falsas coisas estão por aí já. E se você não for um cara inteligente, se você não for uma menina, uma mulher inteligente, você vai cair nesta. Você vai cair, meu filho, nas lisonjas, nas palavras bonitas, nas palavras eloquentes, nas palavras que parece que agrada no começo, mas no fim é doce no começo, mas o fim é o fel, meu filho. É amargo. E vai te matar aos poucos. Há caminhos para o homem, está na Bíblia, que parece que é de vida, mas o final é morte. Há caminhos para o homem que no começo parece de paz. Sabe aquela amizade que apareceu na sua vida? Ou amizade de Deus? Nossa, que bênção de Deus. Se tu não tentar, se tu não olhar os frutos desta pessoa, no finalzinho vai ser guerra purinha. Você vai acabar brigando com ele, vai acabar brigando com ela. É a verdade. Sabia disso? Que tem muita gente que finge ser crente. Tem muita gente que finge ser de Deus. Tem muita gente que fica igual a palavra de Deus fala em Timóteos, né? A fé fingida. Sabe aquela pessoa que quer ser espiritualzão, mas não tem nada de Deus dentro dela? Porque os frutos que ela dá, porque as atitudes, a forma dela ser, a forma dela agir, gente, é diferente. Ela fala uma coisa, ela faz outra. Você tem que atentar a isso. Você entendeu o que eu tô falando? Em nome de Jesus. Então toma muito cuidado, porque não é ser bobo, não é ser boba. Deus te chamou para ser inteligente. Deus te chamou para ser sábio, para ser sábia. A sabedoria vem de Deus, a sabedoria é de Deus. Deus não chamou ninguém para ficar sendo bobinho, bobinha de ninguém. Pode parar com isso. Em nome de Jesus Cristo. A Bíblia fala, né? Não julgueis para não ser julgado, porque da maneira que tu julga, tu vai ser julgado também. Mas a Bíblia tem uma parte que fala que você pode julgar sim, diante da reta justiça. E a reta justiça, gente, é a palavra de Deus. Se a Bíblia fala que você conhece a árvore pelo fruto, você tem que ver, você tem que conhecer essa pessoa, não só o que ela fala, mas você tem que conhecer ela, se ela tem obras, se ela realmente tem frutos que glorificam o nome de Deus. Amém? Versículo 20, para finalizar, para a gente orar. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente do evangelho, né? Como me convém falar. Olha para você ver, Paulo aqui, gente, estava na cadeia e ainda escrevendo, né? Palavras para o povo em Éfeso, para alertá-los. Gente, você já imaginou, gente, que tem chamadas que são tão árduas? Você fala assim, nossa, coitada dele, sofre tanto. Coitada dela, sofre tanto. Gente, mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Sabe aquela frase que o povo fala assim, que escolhido não tem escolha? Eu creio que quando eles falam isso, é por causa destas situações. Você já imaginou a vida de Paulo aqui? Você já imaginou o chamado de Paulo? Claro, não é comparado ao chamado de Jesus. Jesus morreu por nós na cruz. O chamado dele foi muito mais doloroso, muito mais árduo. Ninguém fazeria aquilo que ele fez. Mas vamos humanamente aqui agora atentar pelo chamado de Paulo. Gente, o homem vivia dentro de cadeia. Sabe por causa de quê? Por causa que pregava a verdade.
Você sabia que hoje nós temos liberdade de pregar a verdade na internet? Claro que tem algumas palavras aqui que não pode ficar falando, né? Senão dá infração, aí deixa a gente sem fazer lives, né? Igual eu aqui fiquei 7 dias sem falar, enfim. Mas, gente, a gente não vai para uma cadeia. Mas se talvez, se né, tá repreendido em nome de Jesus, a gente não quer nunca isso, né? Que Deus nos livre e nos guarde. Mas se um dia inventar uma lei que não vai poder mais ler a Bíblia, muito menos falar da Bíblia, seja nas redes sociais, seja, né? Porque tem país, gente, já que não pode. Tem país que é proibido pregar o evangelho. Tem gente que cultua, né? Faz cultos escondidos dentro de caverna. Ô, gente, nós brasileiros, de verdade, sem brincadeira, você já viu a liberdade que temos de falar da Bíblia? Você já tentou para isso? Você já olhou, observou bastante a liberdade que temos para falar de Deus, para falar de Jesus, para falar da palavra do Senhor? E a gente ainda não é restrito, né? Não lança a gente dentro da prisão, não lança a gente no processo, sei lá. Enfim, hoje tem, né, processo aí, porque o povo acha que a internet é terra sem lei, né? Não, viu, gente? Se você vir aqui denegrir, né, a mim, e eu quiser ir lá na justiça, você vai te procurar e você vai ter que pagar, né, vai ter que pagar alguma inflação lá, seja lá o valor que eles colocar. E se você não pagar, você vai ter que ir preso, claro. Né? Tem gente que acha que a internet é terra sem lei, não é. A gente só tem medo de acusar a gente famoso, né? Porque a gente famoso, eles colocam a boca no trombone mesmo e vai lá na polícia, a polícia vai atrás da pessoa. Enfim, voltando aqui para a palavra de Deus. Eu não ligo com quem me xinga aí, não. Não ligo, de verdade. Eu tava ligando, Deus falou comigo, não liga. Só ora, só fala o que eu tô te mandando e deixa que eu te justifico. Deixa que o resto é comigo. Pronto. Não vou dar ibope pra isso, né? Mas, gente, imagina o quão grande é a graça, é a misericórdia de Deus para conosco ainda aqui no Brasil. Você já tentou pra olhar aí, gente? Sério mesmo, assim, atentamente, sabe? Com graça, com amor, com observação. Assim, como Deus é bom com o brasileiro. Como Deus é bom com a brasileira. E por que o povo brasileiro é os mais que reclama de Deus? É os mais que coloca Deus como culpado? Por que os brasileiros é os mais que atacam uns aos outros? Que vai para a internet para atacar? Para falar, você não tá fregando certo. Você tá falando heresia. Você não sabe nada. Enfim, vai fazer um curso, vai fazer uma teologia, vai fazer uma faculdade. Mas cadê o dinheiro? Paga aí. Paga que eu faço, meu querido. O meu sonho é fazer um curso de teologia, faculdade mesmo, bacharel, ser formada para a glória e honra do Senhor. Pode pagar, que eu vou fazer. Gente, uma coisa que o povo vem aqui falar assim, vai fazer faculdade, menina, vai fazer... Vem cá, uai, manda o Pix aí. Gente, de verdade, em nome de Jesus Cristo, se vocês for tentar o tanto de coisa que está acontecendo, você fica assim, abismada, né? Mas Deus, Ele não quer isso de nós. Deus não quer que a gente fique pedindo nada. Porque o dia que Ele quiser, Ele faz. O dia que Ele quiser abençoar, Ele abençoa. O dia que Ele quiser, né? Ele coloca alguém na vida da gente, a pessoa vai lá e te abençoa e você faz. Para a honra e a glória do nome dEle. Mas, gente, voltando aqui pro assunto que eu tô falando. Sério mesmo. Se vocês atentar, nós temos a liberdade de falar da palavra. Nós temos liberdade de expressar a nossa fé. Nós temos a liberdade de vir aqui e defender a palavra de Deus, de defender Jesus, de defender, né, o próprio Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. Mas muitos não têm, gente.
Muitos não têm liberdade de ir na igreja, cultuar a Deus. Não estou falando de placa de igreja, não estou falando aqui de religião, gente. Estou falando, gente, de ter liberdade, de glorificar o nome do Senhor. Aí o povo ainda aqui no Brasil fica falando, mas tá muito ruim, tá terrível. Terrível? Terrível é o povo que tem que ir pra prisão. Tem uns que até mortos, gente, vai. Você viu aqui, tem gente que fala assim, mas não existe gente ainda como no tempo de Paulo, no tempo de João, no tempo de Pedro. Não existe não, né? Vai lá naqueles países, eu não posso ficar falando os nomes dos países aqui não, gente, que corta a live também. Mas sai fora aqui do Brasil pra você ver e vai olhar o tanto de gente que adora a Deus e mesmo eles sendo jurados de morte, tem uns que até morrem. E missionários brasileiros que saem daqui, que tem chamado para pregar para fora, para servir fora, para levar, né, o alimento. E vai também. Sabia disso? Como é que você pode falar, sabe, que não tem gente igual antes? Claro que tem, é você que não é. Claro que tem gente que professa a fé em Deus, professa a fé em Jesus e não nega ele, prefere a morte. Claro que tem, já morreram muitos. E não estou falando só biblicamente não estou falando só de Pedro, de João, de Paulo, não, gente. Eu estou falando de homens e mulheres de Deus neste tempo, que está morrendo, que mesmo assim não nega Jesus, prefere morrer. Ou prefere ir para prisão, ficar lá presa, sem comer, sem beber. Porque é desta forma que fora daqui faz. Não é igual aqui na prisão brasileira, que não, gente. Que dá comida, dá bebida, a pessoa pode tomar seu banho, tomar o banho de sol. Enfim. Não tô falando que prisão é fácil, não tô falando nada disso. Eu tô falando que é melhor do que as que tem para fora. As para fora são muito terríveis. São extremas, entendeu? São povos muito mais ruins, se você for olhar. Ana, mas no Brasil também tem pessoa ruim. Não tô falando isso. Não tô falando de pessoas ruins, eu tô falando de situações piores do que esta. Seja grato por ser brasileiro. Seja grata por ser brasileira. Para com isso, toma vergonha. Fica xingando o Brasil, xingando a sua terra, xingando a sua nação, sendo que você também é. Quando você xinga o Brasil, você está se xingando também. Quando você fala que o Brasil é lixo, você também está colocando como uma lata de lixo ou um recipiente que vai para o lixo. Se tu não parar de falar isso, Deus vai cobrar de tu. Sabe por causa de quê? Porque, pelo menos na minha visão, eu olhando, observando, se atentando, eu vejo que o Brasil é uma das terras mais abençoadas, mais agraciadas. Eu não sei se daqui para frente vai mudar, né? Se daqui para frente pode mudar as autoridades, enfim, e mudar tudo o recurso, né? Porque quando as pessoas estão altamente, ninguém sabe de vida de ninguém, cabeça de ninguém. Mas até então Deus tem guardado a terra do Brasil, gente. Hoje eu e você podemos vir aqui, pro TikTok falar de Deus. Você sabia que isso não tinha isso antes? Sabia que era muito pouco? Tinha gente que tinha até receio de ir pra internet, pra que essa babajada? Eu mesmo era uma dessas. Que falar, que besteirada, pra que isso? Você sabia que Deus teve que me mexer muito comigo para mim vir para as redes sociais falar de Jesus? Sabe por causa de quê? Porque eu também tinha esse preconceito. Eu achava que pregar é só pregar nas ruas, evangelizar nas ruas, ou na igreja, enfim, ou até mesmo, né, nas casas das pessoas, nas vizinhanças. Essa era a minha ideia. E não é só isso. Claro que tem que pregar nas ruas. Claro que tem que pregar
nas vizinhanças, mas eu tô falando que a internet também hoje, graças a Deus, podemos falar de Deus nela também. E você sabia que aqui alcança muito mais pessoas se você tirar um dia, né? Um dia da sua semana e for bater perna, né? Para subir, né? Nas casas, ir nos morros, enfim. Se você puder, né? Que tem lugares que você não pode entrar sem ser avisado, sem você também não dar uma palavra com quem é o chefe de lá. Mas aí, gente, tem pessoas que têm um chamado, e glória a Deus por isso. Deus respalda ele, Deus respalda ela. E sempre oro para Deus guardar os missionários deles, né? Para Deus guardar, sim, em nome de Jesus. Mas, gente, hoje o Brasil ele é muito favorável. O Brasil, você pode pregar o evangelho sem medo. Você vê aí a bagunça que tá tendo hoje em dia, né? De muitas coisas que não são da Bíblia, mas o povo tá falando. Mas e tu, que sabe a palavra, que tem a palavra no coração, que sabe que essa pessoa tá pregando falso engano, mas tu não usa a tua boca para vir falar na internet nada, porque você fica aí com a sua religiosidade, com o seu preconceito, com o seu coração tardio, seu coração fechado. Meu querido, se tu pode glorificar a Deus na tua igreja, se tu pode glorificar a Deus no teu bairro, se tu pode glorificar a Deus na tua rua, tu pode glorificar a Deus também nas suas redes sociais. Para de graça, para de besteira, para de religiosidade. Vem assim aqui na internet pregar o que Deus te manda. Vem assim falar o que Deus está mandando você falar. Não tenha medo não, porque o povo que serve o inimigo, eles não têm medo de ir pra internet não, tá? Eles não têm medo de colocar as carinhas deles aqui, meu querido. E ó, e falar palavras ao vento. E um monte de seguidores deles. Sabia disso? É, porque você fica aí calado. É porque você fica aí calada. Questionando quem fala ainda. Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Como é que você quer que Deus cumpra a palavra dele que está escrita? Que a palavra dele tem que ser pregada aos 4 cantos da terra? Como é que você quer? Quando alguém vai lá na Globo cantar um louvor, pregar a palavra, sei lá, mesmo que seja cantada no louvor, você questiona. Quem que Deus vai usar lá, meu querido? O povo saber de Jesus vai saber por boca de quem? Ah, não, mas aquela rede lá é demoniada, ok, mas a pessoa que tá indo lá não é. A pessoa que tá indo lá tá indo falar alguma coisa da parte de Deus. Gente, pelo amor de Cristo, para de questionar isso. Tem gente que acha que riqueza é do inimigo. Gente, tem muita gente na Bíblia que era rica. Davi era rico, Salomão era rico. Não rico, viu? Milionário. Milionário. Débora era juíza, a mulher também era rica. Como é que vocês podem? Esther, que casou com um homem rico, e ela era de Deus, tá? Ela era fiel, ela fez jejum, ela fez propósito, ela fez menção do nome do Senhor. Para, gente, para de graça, para de julgar o povo. Para de julgar, meu querido, porque da maneira que tu julga, tu também vai ser julgado. Eu já falei aqui várias vezes, isso é bíblico, viu? É bíblico, você não pode ficar olhando o cisco que tá no olho do irmão, sendo que tem uma trave no teu. Você não enxerga mais nada, você só enxerga a sua religiosidade. Você só enxerga o que te convém. Em nome de Jesus, seja liberto hoje, seja liberto agora. Pelo poder do nome da palavra de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Para com isso, deixa o povo pregar. Jesus, ele usa quem ele quer, meu querido. Se tu é covarde e não vai, Deus usa outro. Se tu é covarde e não vai, Deus usa outra. Amém? Esta é a palavra, gente, que eu venho trazer aqui para o coração de vocês. E a luta nossa, dos servos de Deus e servas de Deus, não é um contra o outro. A tua luta não é contra mim. A minha luta não é contra você. Mas é contra os principados, contra as potestades, contra os espíritos malignos
quanto à sorte celeste da maldade, que está até mesmo nas regiões celestiais, até mesmo dentro da igreja. Você acha mesmo que na sua casa ou em qualquer outro lugar, ambiente, ele não vai estar? A Bíblia fala que ele é como se fosse um leão, rugindo a quem ele possa tragar. É só uma brechinha para ele entrar. É só uma brechinha para ele lançar as setas inflamadas dele, os dardos inflamados dele. E se tu não tiver a palavra, que é a espada, né, do Espírito, se tu não tiver, meu querido, o escudo, que é a fé, tu vai cair. E vai cair feio. Porque a religiosidade, ela te trava. Jesus não te chamou para ser religioso, não. Jesus, na verdade, ele tinha até receio disso, sabe por causa de quê? Porque quando Jesus ia pregar para aquele povo lá os judeus, enfim, aí os fariseus ficavam lá, piripipi, julgando Jesus, que Jesus estava pregando a palavra de Deus. E Jesus falava na cara deles: hipócritas, raça de víboras, raça de pecadores, gente que não quer nada com Deus. Pelo amor de Jesus, moço, vai se converter. Em nome de Jesus, para de olhar para a vida do outro, olha para a tua vida. Olha para o que você está precisando consertar, olha para o que você está precisando rever. Hoje o povo aí já está à moda, né? Falar daquele menino, nem vou falar o nome dele aqui não, mas o povo já sabe quem é. Um jovem aí, só porque o jovem está imaturo na fé, está neófito na fé, e só porque o menino falou umas coisas lá de inglês, já tá julgando o menino, já que o menino é do diabo, que o menino é anticristo, enfim, tanta coisa que fala daquele moleque. Só Deus para ter misericórdia de nós. Daquele moleque não, gente, perdão aqui, viu? Daquele menino, daquele rapaz. Gente, em nome de Jesus Cristo, vai olhar para sua vida, crente. Vai olhar para sua vida, minha filha. Olha para a sua vida, o que você está precisando consertar hoje. O que você está precisando consertar agora. Para de olhar para a vida dos outros de internet, gente famosa que você nem conhece. Você nunca nem viu, você nunca nem bateu um papo com aquele menino. Você nunca nem foi na casa dele. Mas tá aí, ó, na internet, metendo pau. Pega vídeos, pedacinho de pregação do menino e lança lá para dar ibope e acha que vai crescer em cima dos outros e Deus agrada disso. Não. Crente, cristão, conhecedor da palavra, conhecedor da verdade, conhecedor de Deus, ficar nessa palhaçada. Tem gente que fica falando assim, mas você tem que editar seus vídeos, fazer igual os outros fazem. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada, vou fazer o que eu posso. Não é ignorância não, tá? Eu vou fazer o que eu posso, o que eu não posso eu vou fazer não. Ficar pagando aqui para poder fazer treino, para poder destacar, para ficar famoso ou não. Vou pregar para quem quer escutar a verdade. Se não quiser também não posso fazer nada. Mas eu tenho que cumprir aquilo que Deus me manda. Gente, todo mundo que me acompanha aqui sabe, se tiver aqui 2 pessoas eu prego. Se tiver uma eu prego. E da mesma forma que eu tô falando aqui. Hoje eu tô estendendo porque Deus tá mandando falar aqui. Mas de verdade mesmo. Sério, Jesus, você acha que Jesus chamou você para isso? Para ficar indo nas redes sociais de certas pessoas, para colocar comentários, para acabar com as pessoas? Deus te emprestou sua mão para poder julgar, para colocar lá coisa que você nem está sabendo direito? Você nem é pastor da pessoa, você nem é líder da pessoa. Meu querido, ore para esse garoto não se perder. Ore para esse garoto se converter. Ore para esse garoto ser cheio do Espírito Santo e ser verdadeiramente um profeta usado por Deus. Você sabia disso? Se ele está fazendo aquilo ali, é falta da liderança, é falta de um pastor, é falta de um líder. Aquela criança não está fazendo aquilo sozinha, não. Está tendo segundos e terceiros. Então, pelo amor de Deus, gente, nem tudo que você vê na internet é verdade. Nem tudo que o povo tá falando é verdade. Tem gente que pega coisa editada. Tem hoje, né, a inteligência artificial pega uma coisa lá, tipo como se fosse a voz do garoto e coloca. Então, toma muito cuidado, gente. Pelo amor de Cristo. E não vai ficar olhando vida errada dos outros. Olha para a sua, o que você está precisando de consertar o seu erro. O que você está precisando consertar na sua vida.
Deus, ele me confrontou muito, porque eu estava indo, né, também lá para poder comentar, e Deus falou comigo assim: Ana, eu te emprestei sua mão para ficar falando de pessoas que você nem conhece? Por que você não vai dobrar seu joelho, não vai orar por ele? Assim o Espírito Santo falou comigo. E se eu tô falando isso aqui contigo aqui agora, é porque Deus tá me dando autoridade para falar. Por que você não vai dobrar o seu joelho e orar pro garoto? Por que você não vai dobrar o seu joelho e pedir para que a liderança seja tocada e restaurado o altar que foi quebrado? Se um dia pregou a verdade, hoje está pregando a mentira. Se um dia pregou as profecias da Bíblia e hoje prega profecias do coração deles enganosos. Ora, gente, paga um preço. Amar a Deus é isso. Sabia que a prova maior de amor que você quer mostrar para Deus é amar o seu próximo, é amar o seu irmão em Cristo, seu irmão na fé? A Bíblia fala que se a gente negar os da fé, nós não tá com nada. Nós tá pior do que o descrente, nós tá pior do que o povo do mundo. Porque o povo do mundo também não importa com nada, não. Eles fazem isso mesmo. Eles só ajudam quem ajuda eles, só fala bem de quem fala bem deles. Mas se piar meu filho mal, ele vai falar mal também, vai quebrar o pau, vai xingar. É sim que é o mundo. O mundo briga um com o outro e fica naquela guerra. Agora, de verdade mesmo, cristão, servos de Deus, que prega sobre o amor, vai ficar lá, semelhando a sementinha do mal, sendo que tu não foi chamado para isso. Foi chamado e chamada para semear a palavra da vida, a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que salva. Não, meu querido, em nome de Jesus, se atente hoje, se atente agora. Não empreste a tua boca, não empreste a tua mão, não empreste nenhum membro do teu corpo para o mal. Tudo que for fazer, faça para a glória de Deus. Se isso não glorifica o nome de Deus, sai fora. Se este comentário não glorifica o nome de Deus, sai fora. Não estou falando para você concordar com o errado, não estou falando isso aqui, não. Estou falando para você não ficar entrando no meio dessa panela, no meio desses debates, que você não está sabendo de nada e está entrando como enxerido.